Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio! Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg. Há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Programa Tribuna Livre, também dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é tão grande, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente que nasceu aqui ou mora aqui, que tem capacidade de procurar e propor soluções com muita coragem. No começo do programa, queremos agradecer a Guarulhos Web, o site aqui da cidade de Guarulhos. Quer saber o que acontece na cidade? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br. É esse site aí, tudo que acontece na cidade de Guarulhos, você vê ao vivo na hora que está acontecendo. E também agradecer ao pessoal da Classimac. Pensou em escritório? Liga lá para o Joel da Classimac, www.classimac.com.br. Está aí o site dos nossos amigos da Classimac. Bom, hoje trazemos aqui mais um advogado aqui da Ordem dos Advogados de Guarulhos para saber um pouquinho mais sobre essa importante entidade aqui da cidade de Guarulhos. Nós temos falado aqui, já trouxemos o doutor Martir, doutor Cadeu e doutor Alexandre Sá Domingues para falar um pouquinho agora. Hoje trouxemos mais uma grande figura da Ordem de Guarulhos, doutor Edson Belo. Boa noite, Edson. Boa noite, Roberto. Prazer muito grande tê-lo aqui. Pelo sotaque vocês vão ver que ele não é de Guarulhos. É da onde? Salvador. Salvador. Mas está em Guarulhos já há um bom tempo. Há 20 anos. Já mudou para cá como advogado ou estudou aqui? Não, fiz toda minha vida acadêmica aqui em Guarulhos e São Paulo. Guarulhos e São Paulo. Bom, e ele é uma das pessoas que tem que se colocado aí como figuras que querem ou podem auxiliar na OAB Guarulhos. Primeiro, doutor, na sua opinião, qual é a importância da OAB para a cidade de Guarulhos? Não só para a cidade de Guarulhos, mas para o próprio país. A Constituição de 88 deu uma importância muito relevante à OAB. Ela tem um papel significativo demais na sociedade. A questão é que a gente precisa estruturá-la melhor. E isso parte, sobretudo, de uma política
que possa permitir que a OAB efetive o seu papel a partir da Constituição. Nós temos hoje uma OAB que trabalha em nível nacional, apresentando projetos no Congresso Nacional, desenvolvendo outros projetos e, ao mesmo tempo, fiscalizando o andamento dos projetos e leis que tramitam no Congresso Nacional. Uhum. Além disso, tem participado a OAB ativamente de ações no Supremo Tribunal Federal, como amigo da Corte ou amicus curiae. Tá? E aí nós podemos citar, por exemplo, Lei Maria da Penha, uniões homoafetivas, a DPS 54, que trata do aborto do anencéfalo, ações afirmativas, todas essas ações que ganham interesses sociais, a OAB tem participado ativamente. E são temas bastante polêmicos. Temas bastante polêmicos, com contribuições relevantíssimas da parte acadêmica da OAB. Além disso, a Ordem também, dentro das seccionais, tem desenvolvido um papel relevante também. Não só apoiando as subseções, e aqui, no caso, em Guarulhos, nós temos recebido uma atenção muito grande da OAB São Paulo. Temos feito essa parceria, a OAB São Paulo seccional, com Guarulhos. Em Guarulhos, nós temos garantido ao advogado uma tranquilidade no exercício de sua profissão. O advogado precisa sair de casa, ir ao seu escritório ou ir à audiência, e na audiência ou na unidade, na repartição pública ou no fórum, ele possa ser respeitado pela autoridade. Há muito desrespeito? Já houve mais desrespeito. Hoje, aqui em Guarulhos, especificamente, com a implantação do plantão físico de prerrogativas, um celular móvel, o WhatsApp prerrogativas, todos esses instrumentos serviram para coibir algumas autoridades públicas de dar continuidade a essas violações. Além do que, temos atualmente na Comissão de Prerrogativa de Guarulhos 86 procedimentos de desagravos em andamento. Esse ano nós já fizemos 4 desagravos de advogados e conseguimos um feito inédito para Guarulhos. Nós promovemos uma ação penal privada, uma queixa-crime, contra um promotor de justiça da comarca que agrediu violentamente, verbalmente, uma advogada no exercício da função, e hoje ele é réu em um processo no Tribunal de Justiça promovido pela OAB Guarulhos. Essa preocupação da OAB Guarulhos em que levar tranquilidade e, sobretudo, resgatar a imagem do advogado. Aí, Roberto, tem uma outra situação, que é a seguinte: primeiro, a OAB garante a dignidade da advocacia, preserva o dever de urbanidade e, além disso, que o advogado possa exercer a sua função tranquilamente. Primeiro ponto. A OAB, enquanto instituição aqui em Guarulhos, nós temos a OAB Vai Escola, que tem se relacionado com as escolas de nível secundário, proferindo palestras de hoje. Nós já superamos a sua casa desse semestre, primeiro e segundo semestre, início do segundo semestre, superamos a casa de 30 palestras. São palestras da área de direito, mas direito básico, trabalhista, civil, criminal, criança e adolescente, família e, sobretudo, de cidadania. Essas palestras de cidadania oferecidas gratuitamente pela OAB, com advogados e advogadas abnegados que vão à escola secundária falar a respeito dos direitos básicos do cidadão. Esse é um trabalho social que tem ganhado relevância, sobretudo, porque as escolas de segundo grau têm buscado isso constantemente. Esse é um trabalho social que a OAB desenvolve. Doutor, deixa eu só cortar o senhor aqui. É que tem uma pergunta aqui que eu acho que ela se encaixa bem aqui. É o do Anderson Queiroz, sempre está nos acompanhando. Ele fala: boa noite, doutor. O que falta para aproximar a população da OAB? Segundo ele, parece que são tão distantes, população e OAB. Eu acho que ela vai mais ou menos nisso que o senhor está falando, da OAB estar junto, auxiliando com cursos e palestras, é isso? Bom, a OAB ela já faz esse trabalho de aproximação. Acontece que a gente precisa desenvolver mais isso. Só que tem um problema sério dentro da OAB e isso é inegável, que é
quem presta os serviços para os advogados, né, e para a população são os próprios advogados. Sim. Então, nós precisamos de mais braços dentro da OAB para ampliar esses serviços constitucionais, que é a Constituição que exige que a OAB desenvolva esses serviços. Roberto, só uma curiosidade. A Constituição brasileira fala 42 vezes nas seguintes expressões: advogados, Ordem dos Advogados do Brasil e advocacia. Essas expressões não estão soltas lá, estão amarradas. Mas respondendo diretamente à pergunta do Anderson, o Anderson, eu quero dizer para você o seguinte: a Ordem tem crescido, a Ordem tem se empenhado em desenvolver esses papéis sociais com a população, não só por meio do projeto da OAB Vai Escola, mas de outros projetos em parceria com a municipalidade. E um dos projetos que a Ordem tem encampado é a fiscalização da municipalidade, os gastos públicos. Agora mesmo encampamos, Anderson, dois grandes movimentos. Primeiro, a reforma eleitoral. A OAB encampou aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, com a TV Cultura, foi levado para o Congresso e está acontecendo a reforma eleitoral, talvez não do jeito que a OAB promoveu, porque isso se transforma quando chega no Congresso. E segundo, diga não à corrupção. Então, são dois projetos sociais que a OAB tem desenvolvido, não só em nível federal, em nível estadual, mas, sobretudo, nas subseções. E esses projetos têm ganhado ênfase também dentro das câmaras municipais, onde a OAB tem fiscalizado, precisa fiscalizar mais os gastos públicos, sobretudo, as verbas recebidas e também, Anderson, uma coisa que vai atingir diretamente os munícipes de Guarulhos. Nós precisamos saber, com mais detalhe, qual é a alíquota, como é que se chega a uma alíquota do IPTU. Porque o IPTU, de uma hora para outra, vem com um preço, ou melhor, um valor muito significativo do que era o ano passado. E nós precisamos fiscalizar isso. É um trabalho social que a OAB precisa desenvolver mais. Perfeito. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo que o primeiro bloco já voou. Daqui a pouco estamos voltando com Edson Bello, advogado, falando sobre a OAB da cidade de Guarulhos. É rapidinho. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio, 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração Presidente Orison Melo.
Programa Tribuna de hoje recebendo o advogado Edson Bello. Estamos falando sobre a OAB, sobre advogados, sobre um pouquinho mais sobre a nossa cidade. E ele fala uma coisa muito importante que o Jorge Tayar, da CE e presidentes de outras entidades têm falado muito. Tem que se cutucar, por exemplo, para saber por que chegou a esse preço do IPTU. Por que é isso? Eu faço mais uma pergunta até. Por que o preço da passagem é esse que está aí? Não é melhor explicar? É 3,50, é 4,50, é 5, por causa disso. Por que ninguém faz? Doutor, deixa eu fazer uma pergunta pessoal aqui. É possível? Eu vejo, por exemplo, grandes empresários contratando grandes advogados e, às vezes, a pessoa mais pobre, ela não tem acesso a, digamos assim, um advogado, eu não gostaria de dizer um advogado melhor, mas talvez uma atenção maior para o caso dele. Porque nós temos pessoas que roubaram galinhas presas e gente que desviou dinheiro da Petrobras, por exemplo, milhões e milhões solto. Porque, me explica essa questão do direito, que de repente grandes desviadores de dinheiro conseguem uma defesa melhor. Roberto, eu sou professor universitário, atualmente estou conselheiro de prerrogativas da OAB e como professor universitário a gente leciona algumas disciplinas que tocam naquilo que a gente fala da teoria crítica. Uhum. Nós sabemos a história do Brasil. Sim. Né? Então, o que acontece? Primeira coisa, o direito, a gente pensa ele como justiça. Mas o critério de justiça, né, dentro do direito varia muito de sociedade para sociedade, de governo para governo, de regime para regime. Ok? Então, o que acontece? Tem um professor da USP chamado Leandro Mascaro, né, Alisson Leandro Mascaro, e ele escreveu um livro chamado Introdução ao Estudo do Direito, que é um dos livros que vem sendo bastante utilizado nas faculdades e que tem sido algo revolucionador. Ele diz o seguinte: o direito existe para garantir o capital. Você vai dizer assim, é meio marxista? Mas todo mundo tem um pouco de Marx. Uhum. E não podemos esquecer que a formação de Marx era direito. Né? Então, dentro de uma teoria crítica, a gente pode dizer o seguinte: o sistema é este porque quem controla o sistema quer que seja assim. Agora, cabe, na verdade, às instituições compromissadas com o social, compromissadas com o desenvolvimento humano e o humanismo, mudar isso. E a OAB tem feito esse papel. Então, o que acontece? Primeiro, a reforma política. Nós não podemos, na verdade, aceitar mais a situação atual em que o cidadão vota em quem consegue se candidatar. Ele não vota em quem ele gostaria de votar. Verdade. Então, o que acontece? Para se candidatar, precisa de recurso, de dinheiro. Aliás, o Rousseau já discutia isso, né, que é meio que desigual, totalmente desigual, né, eleições. Porque sempre tem recursos e mais recursos. E de onde vêm esses recursos? Logo, se você tem um sistema assim, entre aspas, contaminado, não podemos esperar muita coisa. Mas a proposta da OAB de uma reforma política, sobretudo para que não tenha dentro da política apoio de empresas privadas, para não acontecer o que vem acontecendo, já ajuda. Agora, nós temos também que dar um enfoque ao direito, tá? Direcionado para concretizar a dignidade humana e o humanismo. E não, como diz o professor Leandro Mascaro, garantir, ou seja, ser a forma do capital como vem sendo hoje. Então, a gente não pode mais, nesse sentido, deixar que o direito seja utilizado como instrumento de garantia do capital. E mais, dentro dessa teoria crítica, é óbvio isso, a concentração exagerada de capital leva à pobreza. Quem concentra capital, esse dinheiro vai faltar em algum lugar.
né? Então, quer dizer, essa situação é uma situação que os estados precisam enfrentar. O direito existe para concretizar a dignidade do cidadão e promover o humanismo. Tem gente que tem tanto dinheiro que vai viver a vida toda, neto, filho, e nunca vai acabar. Então, realmente um exagero, está na hora de dividir um pouquinho. Doutor, qual a diferença de uma possível administração sua da atual, por exemplo? Qual vai ser a vantagem em ter, por exemplo, Edson Bello como presidente da Ordem? Ok. Acontece o seguinte, hoje nós estamos trabalhando dentro da gestão, trabalhando bastante, sobretudo na área de prerrogativas, a OAB Vai Escola apoiando, consumidor, mas especialmente na prerrogativas, garantindo aos colegas essa tranquilidade de exercer a advocacia aqui em Guarulhos. Quando as eleições necessariamente começarem, porque ainda as eleições não começaram, a gente não pode fazer propaganda, claro. Mas nós temos a pretensão de ser candidato, e aí nós temos um projeto que é um projeto que vai muito na linha daquilo que nós já vemos trabalhando há muito tempo, que é o seguinte: promover os advogados de Guarulhos. Além de manter e ampliar o trabalho sob prerrogativas, que isso é uma meta sempre da OAB, nós precisamos garantir ao advogado de Guarulhos, tá, um mercado que hoje é muito disputado por colegas de outras subseções e até mesmo da capital. Nós precisamos, e temos já feito isso, mas precisamos ampliar essas conversações com os empresários de Guarulhos, com as associações de Guarulhos, a Associação Comercial, dizendo o seguinte: em Guarulhos nós temos advogados qualificados, ou seja, capacitados, das mais variadas áreas do direito, para prestar o serviço que o empresário aqui de Guarulhos necessita. Tá? E nós precisamos fazer isso porque muitos empresários, eles contratam advogados de outras subseções ou de outros municípios, né? Talvez por não conhecer a verdadeira mão de obra qualificada que tem aqui em Guarulhos, que são os advogados de Guarulhos. Belas palavras. Jorge Tayar está nos acompanhando. Ele dá boa noite para o senhor, mandou um abraço e gostaria de ouvir a sua opinião sobre a atuação da OAB em relação à administração do prefeito Sebastião Almeida. Olha, Roberto, eu quero dizer o seguinte: na eleição passada eu fui oposição, tá? Na chamada Chapa 2. Eu era vice na chapa do Dr. João Calil. Tá? E uma vez... eu acho que a pergunta não ficou bem clara. O Jorge Tayar estava perguntando a relação da OAB em relação à atual administração do prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida. Ficou claro? Entendi. Perfeito. Então, aí o que acontece? Quando, então, começou a administração atual, o presidente, o Dr. Fábio Souza, me chamou para trabalhar e desenvolver um projeto de prerrogativas. Então, eu não tenho o conhecimento profundo a respeito disso, porque eu estou mais limitado à área de desenvolvimento e prerrogativas. Eu posso dizer o seguinte: hoje, dos 87 expedientes que nós temos de desagravo, representações e assistências a advogados, 8 são contra a municipalidade e funcionários. Está brincando, verdade? Que desagrava, exatamente. Por exemplo, um problema que a gente tem enfrentado muito aqui... Cita um aí. Que os advogados não têm acesso aos processos da área tributária ou atuações fiscais. Os advogados, então, são contratados para responder a esses processos administrativos e encontram dificuldade de ter cópia. Agora mesmo, nós despachamos um processo nesse sentido para que o prefeito, bem como o secretário de Assuntos Jurídicos, pudesse informar o porquê dessa dificuldade que o advogado está tendo. Agora, o relacionamento direto da OAB com a municipalidade, eu desconheço porque, confesso, eu estou aqui há 20 anos, há 14 dentro da OAB, nunca tive pessoalmente com o prefeito atual, nunca tive. Então, gostaria que fosse aquela que a Constituição, né, exige, que é um papel fiscalizador. Não podemos confundir as coisas. A OAB exerce um papel fiscalizador, independentemente dos respeitos que nós temos, né, às figuras, os representantes públicos. Doutor Edson Bello, 2 minutos finais. Vou deixar esses 2 minutos para o senhor falar um pouquinho de alguma coisa que nós não falamos ainda.
Acho que quando é que vai ser a eleição da OAB e o senhor vai se colocar como um candidato à presidência? Isso. A eleição está prevista para o dia 18 de novembro. 18 de novembro. Isso. Vou me colocar como um nome para que os advogados de Guarulhos possam escolher ou não. E os dois principais projetos que nós temos o de manutenção e ampliação do trabalho de prerrogativa que já vem sendo desenvolvido e é exemplo no estado de São Paulo e referência para o Brasil. Convido qualquer advogado a nos visitarmos na OAB. E segundo, a busca para a ampliação do mercado de trabalho dos advogados aqui de Guarulhos. A gente precisa intensificar isso, porque a OAB a OAB em Guarulhos tem advogados com qualidade, né? E esses empresários de Guarulhos precisam conhecer essa mão de obra qualificada que, ao mesmo tempo, consegue oferecer honorários, né, honorários a um preço razoável, já que a gente tem uma diferença muito grande com São Paulo, com os advogados que atuam Seria fora. uma OAB mais incisiva, mais atuante, mais inserida na cidade. Na cidade. E, do ponto de vista social, desenvolver outros projetos, como já vem desenvolvendo a OAB Vai Escola, tá? Participando, sobretudo, de feiras jurídicas, tá? Para poder fazer com que a população se aproxime mais dos advogados. Muito obrigado por ter vindo. Prazer. Eu agradeço. Gente, esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Procura lá, Instagram, YouTube, Facebook. Procura lá, Tribuna Livre Roberto Samuel e curta a nossa página. E agradecer a audiência de todos e até o próximo programa.